Olá a todos, mais uma videodica em época de quarentena do curso presencial do Ateliê Livre, Arte como Profissão na Era dos Curadores, Bienais e Feiras. A dica número 10, ela segue aí os direitos autorais, que é um assunto fascinante, como mencionei na aula passada. Temos a parte 2, mais exemplos, de como é preciso conhecer essa legislação, por parte de gestores, artistas, produtores culturais, editores, para não incorrer em problemas, Mas é uma legislação fascinante e os casos que estão aprontados nesta legislação, são realmente casos incríveis, É uma legislação de defesa dos direitos dos criadores de obras literárias e artísticas. Como mencionado, os direitos autorais é uma das duas grandes divisões da propriedade intelectual, que é uma área do direito jurídico internacional, Tem uma instituição, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que cuida disso, em Genebra. Então nós temos as marcas, patentes, invenções, aquelas coisas todas, E os direitos autorais. Tudo isso é propriedade intelectual, dos homens, da humanidade. E os direitos autorais, por sua vez, divididos em direitos morais e direitos patrimoniais. Os direitos patrimoniais são os direitos de exploração econômica. Demos o exemplo da aula passada, deste caso de um uso não autorizado de obra de arte, no caso do pintor Eduardo Vieira da Cunha, em figurino da novela das Oito, que acabou numa demanda judicial e também acabou numa demanda judicial com acordo, o que é muito bom. Mas é um exemplo clássico, do uso e até onde isso pode alcançar. Em respeito, então, ao assunto de hoje, também na esfera da arte pública, se seguidamente tinha essas notícias e ainda elas pipocam por aí, por exemplo, quanto vale o Cristo? Por quê? Porque herdeiros do autor do Cristo Redentor, Paul Landowski, este é o autor do Cristo Redentor, não há outro autor da obra de arte plástica, da obra da escultura, a não ser o escultor Paul Landowski. Volta e meia queria cobrar, principalmente no Brasil, da veiculação, de fotos do Cristo Redentor, de imagens associadas, audiovisuais, filmes, tudo que aparecia o Cristo, a pretensão da família dos herdeiros, do Paul Landowski, faleceu nos anos 60. Então, uma grande demanda. Hoje em dia já é mais difícil esse pleito, porque o que a lei brasileira prevê, a lei europeia também prevê agora, a partir aí de 2005, 2006, a União Europeia tem uma legislação muito semelhante à lei brasileira. Também nos anos 70, 80, nós tínhamos essas notícias, por exemplo, o Itamaraty fazia miniaturas das obras, de Brasília e presenteava, obras do Bruno George, obras do Alfredo Cheschiatti. E havia essa polêmica, se eles podiam ou não podiam fazer isso, em que condições, Então a obra de arte ao ar livre, obras contemporâneas, modernas, monumentos antigos, históricos, tudo, que são obras de arte, até que ponto podem ser reproduzidas como réplicas, suas fotografias podem ser utilizadas por outros artistas na publicidade, na propaganda, por autoridades como símbolos, marcas, até que ponto, de fato, é possível utilizar tudo isso sem nenhuma autorização prévia, seja dos autores ou dos seus sucessores, no caso da ausência do artista. Isso está previsto no artigo 48 da Lei dos Direitos Autorais, que fala que o uso é livre, e livre é livre, Se as obras têm que estar em duas condições: permanentemente no espaço público, esse espaço público ser logradouro público. Que são logradouros públicos? Ruas, avenidas, praças, parques, etc. Um exemplo de um uso, do monumento por um artista, Israel Severo, um artista que trabalha com ilustrações, com Photoshop, montagens, uma obra bem interessante. Ele utilizou aqui, por exemplo, o laçador, até como uma paródia, uma brincadeira. Isso tudo também é previsto pela lei do direito autoral,
o uso não só livre da obra, mas também utilizá-la de uma forma de paródia, né? E sem que, enfim, venha denegrir o artista ou a obra em si, o homenageado, mas isso, de modo geral, não ocorre, né? Nós temos a liberdade artística para isso. Então, os direitos autorais na parte das obras públicas, ditas de arte pública, né? Os autores, mesmo não sendo proprietários mais da obra, né, eles têm direitos morais sobre essas obras. Não têm direitos patrimoniais, porque já não pertence, né, e o uso é livre, né, então não tem os direitos patrimoniais, mas tem os direitos morais, né, para monitorar que esta obra não seja danificada, mal conservada ou destruída por seus donos, que podem ser empresas, colecionadores, prefeituras municipais, governo dos estados, governos federais, né? Então essas obras elas têm algumas obrigações morais, né, em que seus herdeiros e os próprios artistas podem reivindicar, e na ausência deles, às vezes, até mesmo o Ministério Público, né, pode vir em defesa dessas obras de arte. Casos particulares, nós tivemos em Porto Alegre, né, uma escultura de Roberto Manski, saudoso Roberto Manski, arquiteto e escultor, né, já falecido, nos anos 90, numa agência da Caixa Econômica Federal. Quando essa agência foi construída, né, o arquiteto encomendou uma obra especialmente, né, para a fachada da agência, né, e depois, no final dos anos 90, essa obra foi destruída por uma reforma da agência, né, sem nenhum tipo de autorização, negociação com o artista para remontagem, acerto, etc., né, em respeito às questões de danos morais. Né. E, inclusive, ainda destruiu a obra de arte, ainda colocou na frente, né, vai surgir aqui uma agência mais ágil, mais moderna e mais bonita. E aquela demanda, né, do Roberto Manski acabou por um acordo judicial da Caixa Federal com o artista. Obviamente, né, teve que a Caixa arcar com essa irresponsabilidade de ter destruído a obra de arte. Um dos casos mais famosos do mundo, se não o mais famoso de arte pública, uma obra de arte de Richard Serra, né, talvez o maior artista do mundo vivo. Foi uma das grandes disputas judiciais, culturais, jurídicas nos Estados Unidos, né, no final ali dos anos 80, quando o governo federal, que comprou esta obra para a Praça Federal, na cidade de Nova York, né, resolveu tirar a obra daquele local. O artista contestou, né, houve uma grande mobilização na comunidade cultural, houve muitas audiências públicas, né, porque o artista disse que aquela obra não poderia ser removida dali. Se fosse removida, seria destruída. E os seus danos, seus direitos morais seriam, né, infringidos. Né, Então, na época, até os Estados Unidos não eram signatários da Convenção de Berna, o que ocorreu em seguida, né, de qualquer forma. Então, a obra acabou judicialmente sendo decidida de ser retirada, né, deslocada, mas o artista recusou isso, né, recusou a autoria da obra a partir dali, e a obra foi recolhida e, como o artista diz, né, destruída. Então esse é o maior caso que nós temos de arte pública no mundo em termos de repercussão, número de livros. É uma coisa realmente impressionante, né, essa obra Arco Inclinada, o que gerou, né, em respeito aos direitos autorais também, o que ela envolveu naquela época, né, nos Estados Unidos, né, e reverbera até hoje. Recentemente também em Nova York, né, aí já mostra uma mudança completamente diferente daquele final dos anos 80, né. Agora, recentemente, uma fábrica abandonada em Nova York havia cedido para grupos, né, de grafiteiros, de artistas de rua, né, e criaram até um espaço nesse lugar abandonado que era o Five Points, né. Então os artistas, enfim, se reuniam e utilizavam, né, aquela estrutura abandonada, e essa estrutura foi vendida, né, e na iminência de ser destruída. Não se destrói o prédio, destrói as obras, e de fato os artistas tiveram uma vitória que eu particularmente até acho um pouco questionável essa situação, né, porque era algo provisório,
mas vamos dizer que ganharam, tiveram uma vitória judicial e houve lá um acordo, né? E os artistas foram indenizados pelos empreendedores que destruíram, né, a sua própria propriedade para construir um empreendimento, né? Então, é um caso bem paradigmático e ainda estamos aí verificando bem, né, que consequências isso tem, mas foi da maior importância, né, esse episódio. Outro grande episódio também, 2017, envolvendo arte pública e direitos autorais, entre duas obras de arte, o famoso, né, touro lá de Wall Street, do Arturo de Modica, que foi uma obra temporária que acabou ficando lá nos anos 80, se não me engano foi nos anos 80. E em 2017 uma empresa contratou uma artista, né, para colocar uma moça ali, uma menina, junto ao touro, desafiando o touro, né, uma escultura, seria a Garota Sem Medo, né, da Kristen Wiesbau, essa artista, e desencadeou uma polêmica tremenda porque o escultor de Modica, do touro, né, se sentiu explorado, né, pela nova escultura, né, se sentiu dentro de uma armadilha de marketing daquela empresa, né, transformando, usando sua obra de arte, o touro, né? Então foi uma grande confusão, né, com grande repercussão. Por fim, essa escultura foi da Garota Sem Medo foi retirado do local, né? Mas deu grande prestígio também à escultora que vendeu essas esculturas, né, para o mundo, né? Foi uma grande repercussão realmente. Mas é uma questão teórica muito interessante, né? Até que ponto, né, o artista ele tem o controle sobre isso, sobre o que essa obra de arte ocorre com ela quando ela está ao ar livre, né? Se ela pode ser questionada, se ela pode ser usada por outro artista, né? É uma situação teórica bastante interessante essa que aconteceu, né? E também o próprio artista, o Arturo de Modica, não sei se é assim que se pronuncia, né, teve um prestígio, enfim, o autor do touro finalmente teve, né, aquela celebridade, né, que ele merecia, né, já que é uma obra de arte tão famosa. E da mesma forma a autora da menina ali Sem Medo, né. Nós temos aqui em Portugal um outro caso que ocorre muito, né. Nós tivemos um monumento público, um projeto a partir da Universidade de Lisboa, né, Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, Monumento à Revolução de Abril, no Parque Eduardo VII. Nós temos essa visão aérea da obra, né? A ideia era essa, né? E que a administração regional de Lisboa, daquela freguesia, junto do que cuida do parque também, resolveu, vejam vocês aqui, inserir esses elementos aqui, justamente, né, de treino de educação física, né, ao lado do monumento público, né, em homenagem à Revolução de 25 de abril. Então, ocorre, né, essa questão, né, até que ponto, né, por que não havia negociação com os artistas, com a universidade, porque de fato é uma intervenção, né, num parque tão gigantesco, né, um monumento à Revolução de Abril, receber esta intervenção tão grosseira, né, porque há tanto espaço, né, e os planejadores urbanos podem, os arquitetos urbanistas podem solucionar isso de uma outra maneira, né. Então é questão que são levantadas em muitas cidades, né, e que esse exemplo aqui é bem típico, né, que são as intervenções, né, que a própria prefeitura municipal, né, cria, né, ao colocar este tipo de situação de conflito. Mas sempre lembrando, né, que uma boa saída nas possíveis demandas judiciais, né, ou mesmo antes de ingressar na justiça, é o acordo, né, como foram os casos aqui citados. Sempre importante, né, evitar e fazer um bom acordo por ambas as partes, reconhecendo os seus erros, né, e indenizando os artistas para não necessitar de uma demanda sempre bastante demorada, né, e incerta do que vai ocorrer, né. Nas próximas dicas, ainda serão sobre direitos autorais, nós temos esses assuntos
que no curso nosso ele é muito visto, né, no nosso curso presencial, né, a questão das apropriações de imagens de outras obras de arte. A gente tem direito, né, a apropriar-se até de imagens de pessoas. O que é releitura? O que é plágio? O que é cópia? O que é falsificação? Quais são as diferenças? O que pode? O que não pode, né? Então é um mundo bastante ainda interessante, que ainda está na esfera dos direitos autorais e que são procedimentos hoje, né, da arte contemporânea e que precisam ser bem entendidos por artistas, por instituições, por produtores culturais, para não incorrer em problemas, né? Então vamos ver o que pode, o que não pode. É um assunto realmente fascinante, né? E veremos também alguma coisa sobre essa mais importante fotografia, talvez a mais reproduzida do mundo, né? Que envolve tudo a respeito de direitos autorais, né? Que é a foto de Che Guevara pelo fotógrafo Alberto Korda, que virou um ícone mundial. Vamos aí torcer para que o curso presencial possa se reiniciar após a quarentena, né, com todos os cuidados possíveis. Vai reiniciar a partir da segunda aula, né, no curso ainda há vagas. As inscrições estão aqui neste e-mail, né, do Ateliê Livre, para pedir informações e ver como aderir ao grupo que recém iniciou a partir da primeira aula, e vemos todos esses assuntos aí, direitos autorais, vamos ver assim, questão da curadoria, né, o que é o curador, regulamentação profissional, quando é que a gente está pondo para expor, as questões todas que eu já vi aqui anteriormente, de portfólio, certificados de autenticidade, sistema comercial, né, as comissões, qual é o preço da obra de arte, tudo isso a gente vê de uma forma muito extensa num curso presencial, inclusive com atendimento individual. Então a todos muito obrigado, até a próxima.